maracatu, pra tu bater tambor, pra mim bater tambor pra tu bater tambor pra nós, maracatu, pra tu bater tambor, pra mim bater tambor pra tu bater tambor pra nós, maracatu, pra tu. Saravá Jogo de Damas, saravá todo mundo, saravá, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, a hora que você assistir essa livezinha, você está sendo bem-vindo e recebendo um saravá imenso aqui de mim e da Poli. Esse saravá é uma reflexão dentro do programa Jogo de Damas, que a gente faz todo dia, enfim, uma observação, uma reflexão, um debate, um tema, enfim, qualquer coisa que vale a pena a gente comentar e pensar, né? Levar para o dia aqui para a gente pensar. E a gente tem falado muito sobre a questão da saúde, que, enfim, já há alguns governos, né, vem sendo desprezada, né, uma questão que vem sendo bastante minimizada e desprezada, porque trata-se de saúde pública, né? A gente teve um ex-ministro da saúde que tinha relações estreitas com o convênio médico, ou seja, assim como o Guedes tem relação estreita com investimentos, né, de capital e, portanto, milita a favor do fim da Previdência e instituir a Previdência privada. Mas a questão da saúde para a gente, enfim, tem sido um ponto bastante sensível, que a gente tem falado bastante, porque ela leva a várias outras questões e ela acaba sendo um tema que sensibiliza principalmente as pessoas mais necessitadas, né? Você ou algumas pessoas têm até condições de ter um convênio, de pagar um exame quando necessário, enfim, mesmo na dificuldade que eu sei que a gente tem, mas a maioria não tem condição e depende de sistema público, e depende da distribuição gratuita de medicamento de alto custo. Eu confesso a vocês, até eu dependo, porque meu pai tem uma doença de sangue e o medicamento é caríssimo. A gente não tem condição, junto com outros medicamentos que ele toma e que a gente compra, a gente não tem condições de bancar esse medicamento que é uma questão de subsistência dele, porque é um medicamento do sangue, para produzir sangue. Enfim, e agora o governo, né, começa a divulgar essas questões sobre caçar a distribuição gratuita, que tinha sido uma conquista enorme, né, do povo brasileiro. E aí eu estava aqui lendo uma matéria muito interessante com o Nobel da Saúde, o inglês Sir Richard J. Roberts, que foi Nobel da Saúde, eu não sei em que ano, se foi o último, enfim. E ele faz uma reflexão bastante importante sobre o porquê que a indústria farmacêutica vai desenvolver um medicamento para acabar com a doença, se a indústria farmacêutica vive da doença. E aí a gente precisa pensar nesse paradoxo entre o sistema capitalista, que é o sistema criado focado no capital, no dinheiro, né, na produção que gera dinheiro, e numa indústria farmacêutica dentro de um sistema capitalista, ou seja, por que ela vai eliminar a doença que é quem a mantém. É uma questão bastante sensível, uma questão bastante importante de se refletir. A gente sabe que, enfim, esse neoliberalismo todo que a gente está vivendo na verdade, é uma aberração do capitalismo que caminha, obviamente, para a sua decadência total, assim como os coxinhas falam, né, de que o comunismo faliu no mundo inteiro, sim, e o capitalismo também, ou seja, a gente está em busca aí de um caminho novo, de um caminho que consiga equilibrar, né, o ser humano e o trabalho, né, a produção. De maneira menos que explore menos a natureza, né, que destrua menos a natureza em nome da produção,
de maneira que preserve melhor o ser humano contra, né, essa exploração doentia do trabalho, né, do ser humano, enfim. E o Sir Richard J. Roberts faz essa reflexão sobre a indústria farmacêutica. Ele diz que fez pesquisas, enfim. A gente estava... O que é bom para os dividendos das empresas nem sempre é bom para as pessoas. Essa frase dele é bastante emblemática e bastante importante que a gente pare para pensar, né? A gente está alimentando uma indústria que se retroalimenta dos nossos males. Portanto, vale a pena jogar agrotóxico na comida, porque aí a gente vai adoecer e a gente vai precisar dos convênios médicos, a gente vai precisar dos medicamentos, enfim. É todo um ciclo que se retroalimenta e que acaba criando uma sociedade doente, uma sociedade de morte, uma sociedade que investe no pior, né, para os seus cidadãos. A gente tem visto muitos trabalhos com o que se chama de medicina alternativa, o que se chama de medicina paliativa, o que se chama de preventivo, e acho que é importante a gente abrir os olhos para essas questões e pensar bem. Ninguém aqui está combatendo frontalmente e agressivamente a indústria farmacêutica, mas a gente está questionando, sim, qual é o papel dessa indústria que, segundo observa muito bem Sir Richard J. Roberts, patrocina várias candidaturas no mundo inteiro. A indústria farmacêutica é ligada a médicos, né, paga viagens e congressos para muitos médicos, né, ela banca vários congressos para propagar seus medicamentos, né, para divulgar seus medicamentos, assim como ela banca muitos políticos e muitos sistemas políticos. Então fica aqui a reflexão, fica aqui essa pensata, fica aqui essa vontade que a gente tem de entender melhor, né, o mundo para poder formular caminhos alternativos, né? Bem-vindo às pessoas que estejam pensando saídas mais nobres e menos criminosas, né? Como a gente tem visto nesse governo que libera arma, libera motorista drogado, libera cadeirinha de criança, enfim, isso só alimenta uma indústria da morte. Saravá, bom dia para todo mundo, que seu dia seja incrível e que amanhã a gente está aqui de volta. É presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.